Olha, eu estou ao vivo nesse momento com o governador Mauro Mendes na Assembleia Legislativa, ele que está se pronunciando lá. Coloca aqui para mim, por favor. Isso é o repórter Lucas Machado está por lá. Além de termos dívidas enormes do passado, o orçamento desse ano diz claramente que se nós arrecadarmos tudo que está previsto e gastarmos tudo que está previsto, vai ficar quase 2 bilhões sem pagar. Então serão fornecedores que não vão receber, prefeitura que não vão receber, servidores que não vão receber, ou seja, é um caos quase que absoluto no estado de Mato Grosso. Os senhores têm noticiado aí, através da própria imprensa, alguns dados aí há meses já que corroboram com isso. Atraso de pagamento a fornecedores que levaram aí a retirada de circulação de dezenas, centenas de veículos para a Polícia Militar e para as forças de segurança. Nós temos quase 500 obras paradas hoje no estado de Mato Grosso e a maioria delas paralisaram por falta de pagamento aos seus fornecedores. Atraso de salários, atrasos para os hospitais, atraso para o repasse à saúde no município. Então nós estamos caminhando para um abismo. Ou nós, sociedade, poderes constituídos, tenhamos consciência disso, saber o que é certo fazer nesse momento, ou nós aprofundaremos nessa crise, como alguns estados brasileiros já aprofundaram. Todos aqui sabem que Minas Gerais já está com 3 meses de salário atrasado, Rio atrasou, Rio Grande do Sul atrasou. Hoje existem 6 estados mais críticos em termos de gasto com a folha, e Mato Grosso já está entre esses 6. Então aquilo que está acontecendo com aqueles que estão no topo dessa criticidade, certamente irá acontecer com Mato Grosso, se nada for feito. Então é muito importante que todos nós, cidadãos, servidores, jornalistas, todos, membros do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, qualquer um de todos nós seremos profundamente afetados por isso. Pode ser que alguém diga por aí, mas eu não sou servidor, eu não uso a saúde pública, eu não uso a educação pública, eu estou fora dessa crise. Lê do engano. Porque se nós não pagarmos esse mês, e não temos como pagar, o fornecedor das viaturas, em fevereiro, nós vamos ter praticamente quase todos os nossos policiais civis e militares nos quartéis, porque não vai ter viatura para andar na rua. E aí esse cidadão que acha que não depende de nada do poder público, vai ver como é viver num estado que não tem o importante serviço das nossas forças de segurança sendo prestado. Há 2 dias atrás, paralisou-se aqui na nossa capital, vocês noticiaram isso, o sistema importantíssimo e imprescindível que é o sistema emergencial de socorro, SAMU, prestado a todos os cidadãos que possam ser acometidos por um acidente no trânsito, até mesmo um acidente doméstico. Paralisou e isso afeta 100%, porque todos nós podemos ser acometidos de um incidente dessa natureza. Então, senhores, é muito importante, e eu tenho feito muita questão de dizer isso, falei isso muito durante a campanha, muito mais do que falar para tentar atingir, na época, o meu adversário, eu falava para conscientizar a nossa população, a classe política, dessa importante ou de importantes decisões que nós teremos que tomar. Então aqui hoje, presidente Botelho, eu vim, agradeço aí a reciprocidade que eu tenho tido dessa casa, de todos os deputados. Ontem nós recebemos 22 dos 24 deputados estaduais desta legislatura no Palácio Paiaguás. Fizemos a eles um rápido, não tão rápido, foram quase 3 horas de reunião, esclarecimento dessas leis. Protocolamos hoje formalmente. Antes disso, nós tivemos na segunda-feira com um fórum sindical, com dezenas de representantes do Sindicato dos Servidores. Falamos ontem com o Fórum Agro, falei com os poderes, falei com a Assembleia Legislativa, falei com o Tribunal de Contas, de Justiça, com o Ministério Público e apresentei rapidamente as primeiras percepções desse cenário e a importância das mudanças que nós estamos propondo.
Então eu me sinto, primeiro, com a consciência tranquila de cidadão, de governador eleito, que nós estamos propondo medidas absolutamente necessárias e imprescindíveis para que Mato Grosso encontre alternativa para enfrentar essa grave crise pela qual nós estamos passando e que, se não tomarmos essas medidas, a coisa vai piorar muito e muito rapidamente. Então, nesse momento, vamos ficar à disposição do Poder Legislativo. Disse a todos os envolvidos que o debate democrático, ele pode e deve acontecer nessa casa. Aqui é a casa que representa o cidadão de Mato Grosso. O Executivo está fazendo a sua proposta e vamos aqui dentro e rapidamente pedir que essa casa faça esse debate e que faça as aprovações. Este mês, um dos fatores que corroboraram para a grande dificuldade de caixa dentro do governo é a não renovação do FETAB 2. São quase 50 milhões de reais que deixam de entrar no caixa do governo, e isso é extremamente importante nesse momento de tanta falta de recursos que nós temos. Então, se perdermos um mês sequer, nós só vamos estar contribuindo para o agravamento ainda mais dos atrasos de salários, de fornecedores e de importantes serviços que nós temos o dever de prestar à nossa população. Obrigado, presidente Botelho. Você está assistindo ao vivo toda a movimentação que está acontecendo na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Você teve a oportunidade de ouvir um pouco da fala do governador Mauro Mendes, onde ele pintou um cenário realmente muito ruim para o Estado de Mato Grosso, né? Ele continua falando, vamos ouvir um pouco mais. Claramente, textualmente, que o pagamento do RGA é feito quando existem condições financeiras. O que nós estamos apresentando é uma regulamentação legal do que é condição financeira. Existindo condição financeira, o Estado recuperando a sua capacidade de honrar os seus compromissos, nós continuaremos dando o RGA. O que nós apresentamos é essa regulamentação. Os critérios estão na lei, né, objetivos, ao ler, todo mundo terá capacidade de compreender, são critérios objetivos para regulamentar o que é capacidade financeira. Não pode ficar numa interpretação vaga, vazia. Nós estamos apresentando critérios objetivos. Atingindo esses critérios, o Estado volta a fazer a recomposição. A gente pode apresentamos congelamento, então? Não é congelamento, é critérios que deverão ser obedecidos se eles forem transformados em leis. Tendo o cumprimento desses critérios, o Estado certamente fará a recomposição. Uma outra lei é uma lei de responsabilidade fiscal estadual. Em consonância com a lei de responsabilidade fiscal federal, nós estamos apresentando alguns critérios absolutamente imprescindíveis para o Mato Grosso do presente e o Mato Grosso do futuro. Para evitar que governadores da nossa atual mandato ou de outros mandatos subsequentes, uma lei, quando ela é muito boa, há que se imaginar que ela perpetue, façam irresponsabilidades ou cometam bondades sem fazer o devido estudo de impacto perante o caixa do Estado e perante o papel do Estado. Evita, por exemplo, que um governador possa dar aumentos salariais para vigorar em outras gestões. Se eu quiser dar aumento salarial, ninguém tira essa prerrogativa, mas vai ter que incidir nos 4 anos do meu mandato. Se os próximos governadores quiserem e puderem, eles vão dar aumentos dentro do mandato deles, para evitar que se faça como fez, dar-se aumentos sem fazer estudo de impacto, sem estudar a capacidade de pagamento, criando absolutamente problemas praticamente insanáveis para os próximos governantes e, consequentemente, para a própria sociedade. Essa lei estabelece limites para a concessão de incentivos fiscais. Essa lei estabelece também objetivos claros que nós teremos que cumprir de redução dos incentivos fiscais. Nós estamos propondo que do montante global dos incentivos fiscais, 15% seja reduzido.
nós estamos apresentando uma série de modificações, é uma lei bastante extensa, bastante robusta, que foi elaborada por servidores públicos. É importante dizer isso aos senhores. Quem elaborou essa lei não fui eu, governador. Foram servidores públicos do Estado de Mato Grosso que estão se preocupando muito, né, com o presente e com o futuro desse Estado. Nós estabelecemos uma meta de 8 anos para buscar alguns tipos de reequilíbrio, permitindo daqui 5 anos fazer com que o Estado volte a ter capacidade de investir, no mínimo, 5% do que ele arrecada, formar uma reserva de contingência e sobrar um recurso. Bem, você está ouvindo ao vivo o pronunciamento do governador Mauro Mendes, ele que está nesse momento na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e, conforme disse anteriormente, traçando o perfil do Estado hoje, apresentando todos os problemas que o Estado de Mato Grosso enfrenta após uma análise junto aos seus secretários, né? Ele já tem, obviamente, todas as informações que precisava e está nesse momento na Assembleia Legislativa tentando, obviamente, cooptar a Casa de Leis para que possa embarcar com ele dentro desse novo projeto que ele está apresentando aí. E posso lhes adiantar que passa por uma mudança radical, principalmente com o controle de gastos do Estado de Mato Grosso, que vai atingir de uma forma direta os quase 100 mil servidores que hoje prestam serviço para o Estado de Mato Grosso. E eu quero aproveitar esta entrevista, que ainda, esta fala que ainda está acontecendo lá na Assembleia Legislativa, e entrevistar aqui ao vivo o nosso convidado especial de hoje, o deputado estadual eleito Ederson Dalmolin, mais conhecido como Chuchu Dalmolin, do PSC da região de Sorriso, né? Seja bem-vindo comigo pela primeira vez aqui no programa, deputado. Muito obrigado pelo convite, Agnello. Um feliz ano novo a você, a equipe do SBT e todo cidadão matogrossense aí que nos acompanha. Bem, o senhor teve a oportunidade de ouvir agora ao vivo aqui parte da fala do governador Mauro Mendes e ficou claro aqui que ele vai adotar algumas medidas radicais, conforme ele mesmo aqui está falando. Uma delas é o corte de gastos, tentar evitar o máximo a corrupção, enfim. Como é que o senhor avalia esse novo cenário do Estado de Mato Grosso com esse novo governo e com estas propostas? Obviamente eu quero parabenizar todos que votaram em nós e nós nos elegemos para defender o Mato Grosso. Votei e apoiei o Mauro Mendes. Então eu tenho toda a liberdade de sugerir também algumas situações. Eu que já fui vereador em Sorriso, vice-prefeito, assumi como prefeito, tive a honra de estar como deputado federal em Brasília, fui diretor de entidades, participamos sempre, independente de cargo público ou não, fazendo nossa parte como cidadão. Então eu quero primeiro parabenizar o governador que está realmente correndo atrás para solucionar os problemas do Estado. Porém, eu quero também fazer sugestões. Eu acredito que primeiro, antes da gente buscar mais dinheiro, nós temos que fazer os cortes. Senão, obviamente, é que nem você falar para a dona de casa, você tem que economizar, mas daí ela tem um cheque em branco, ela não vai economizar. Aliás, o governador Mauro Mendes tem falado bastante nessa questão de que alguns cortes vão fazer, inclusive de salários de servidores, né? Salários absurdos aí na ordem de 12, 13, 15 mil reais. Só recapitulando, todo eleitor que foi para a urna, basicamente, em cima das pesquisas, eles queriam que nós, agora eleitos, primeiro fizéssemos gestão, mais gestão, menos impostos, combate à corrupção, combate à sonegação, combate ao cabide de emprego, aos privilégios. E esse discurso não é que o governador não está fazendo, mas tem deputados, tem pessoas que já esqueceram disso aí. Então a minha sugestão aqui, primeiro nós temos que enxugar a máquina, combater a sonegação. A Cefaz é muito importante, nós ouvimos muito na rua que tem muitas empresas fantasmas, tem muito dinheiro realmente não indo para os cofres do Estado e para o bolso de uma meia dúzia. A questão do cabide de emprego, a própria Assembleia pode contribuir fazendo sua parte. Os privilégios, estamos vendo aí quanta notícia essa semana de super salários.
Então a minha sugestão, primeiro, antes de aumentar qualquer coisa, chamar, nós temos que enxugar. Por quê? E quando chamar uma reforma, tem que ser para todos. Então a minha sugestão aqui, que venha para a mesa redonda quem paga a conta, servidores que têm que ser respeitados, e eles têm que entender que se não fizer um ajuste, eles também saem perdendo. É melhor tu ganhar em dia, ajudar a cortar o salário daqueles super salários, das super aposentadorias, do cabide de emprego, tá? Ajudar a combater a corrupção. O pessoal da Cefaz tem que fazer seu papel direitinho, porque o cidadão de casa cansou do blá blá blá. E quando falam que o tal do agronegócio, que não é o agronegócio, setor produtivo, é o pequenininho, o médio, o grande produtor, porque na essência a maioria dos produtores são pequenos e médios, sempre contribuíram com o Estado. Eu não estou aqui para defender agricultor, estou aqui para defender o Mato Grosso, principalmente a saúde das pessoas, que nossos hospitais estão realmente abandonados. Então, quando falo em produtor, há mais ou menos 3 anos foram chamados para pagar o FETAB 2. Já pago já pagam pedágios, um monte de impostos. Contribuíram com o FETAB 2 e não receberam de volta nem 1 quilômetro de asfalto. Percebe-se claramente que o senhor já está mandando um recado aí para o governador Mauro Mendes com relação a essa discussão que está acontecendo nesse momento de uma nova taxação para o agronegócio. Aí, Aguinello, para não dizer que era só o FETAB 2, criaram o FEF, Fundo de Apoio Emergencial, para pagar a conta da saúde. Então, em menos de 3 anos, 2 novas taxas foram criadas e o povo não viu nada. Então, eu escuto aqui, eu tenho um grande respeito pelo deputado Botelho, que falou que tudo que vão fazer para defender o povo. Só que eu não concordo que isso seja feito sem realmente o governo botar no papel e seja vinculado ao corte de cabide de emprego, aos privilégios, ao 12º. Só um exemplo, mandaram agora a LOA fazendo um corte de 35 milhões para a Assembleia. Isso é uma vergonha, tá? Sabendo que o ano passado a Assembleia deixou de receber aproximadamente, isso eu vi pela imprensa, e eu quero ir lá buscar fundo, em torno de 100 milhões de reais não foi repassado. E aí o que eu escutei é que vão realmente fazer uma anistia, não precisa o governo pagar. Se não precisou passar 100 milhões, fora cortar as gorduras que dizem que tem lá, eu quero conhecer. Então eu estou aqui falando que muitos cidadãos talvez saibam igual eu. Então, automaticamente 100 milhões é o mínimo de corte que tinha que vir já na LOA, fora os outros poderes. O Judiciário pode ajudar com um pouco, o Ministério Público, Tribunal de Contas Tribunal do Estado. de Contas. E o Tribunal são mais ou menos 17 milhões, de um orçamento de quase 400 milhões. Então eu quero ajudar o Mauro Mendes. Eu acredito nele e no Piveta. Só que essa reforma de enxugamento tem que ser muito mais forte. Mas antes de querer, não é só cobrar do agro, não. Quando eu falo aqui que ajudou com o FETAB 2, com o FEF, eles não querem dizer que não vão ajudar novamente. O que nós estamos cansados, eu falo como cidadão, o comércio está cansado, a indústria, é que a gente contribui e o poder público não faz o dever de casa. Então nós temos que amarrar agora no papel, não é mais na promessa. O senhor acredita que essa linha de pensamento que o senhor está apresentando aqui, esse recado muito bem dado que o senhor está dando, não só para o governador Mauro Mendes, mas também para o presidente atual da Assembleia Legislativa. É para todos. Essa mentalidade, esse pensamento paira também entre os outros 13 novos deputados que vão estar assumindo nessa nova legislatura. Afinal de contas, são 14 novos deputados que foram eleitos e ali tem os 10 que vão, obviamente, dar continuidade à sua reeleição. É esse o pensamento a partir de agora? Eu não apoio grupo político ou partido, eu apoio projeto político. Nós fomos para a rua, onde nós fomos apresentar propostas para um Mato Grosso novo. Então o que nós queremos? Desses 14, tem vários funcionários públicos. Eu sou a favor do RGA. Agora, se a gente não fizer o dever de casa primeiro, vai chegar final do ano, se não tiver tudo amarrado, essa economicidade, cortar o cabide de emprego, os privilégios, eles vão ter que chegar não nos produtores daí, eles vão chegar lá
no comércio, na indústria, e vão arrancar mais dinheiro, igual fizeram com o FEF. Primeiro foi o FETAB 2 nos produtores, depois foi o FEF que pegou as indústrias. E mudou alguma coisa? Praticamente nada. Então não teve benefício para o cidadão. O que eu quero aqui fazer é minha parte. E nós temos que dar exemplo. Não adianta só a conversa agora. Agora é o trabalho. E para ter resultado, eu não posso aqui falar pelos produtores, mas eu vou sugerir que tudo seja colocado no papel, num pacotão. Vamos ter que pedir ajuda para o setor produtivo? Vamos pedir ajuda. Mas não podemos deixar com que eles fiquem de novo numa insegurança. Qual a contrapartida disso daí, né? Perfeitamente. Agora, o senhor citou minutos atrás a questão do 12º. O ex-governador Pedro Táxi, ao longo dos 4 anos de seu mandato, tentou de todas as maneiras essa redução, né, no envio desses recursos para os principais poderes do Estado. E não teve sucesso, muito pelo contrário, teve inúmeros problemas com relação a isso daí, né? O senhor acredita que o atual governador Mauro Mendes vai ter êxito nessa missão, uma vez que sinais também já foram emitidos do Tribunal de Justiça, do próprio Ministério Público, de que não concordam com a possibilidade de haver qualquer tipo de redução, uma vez que isso está na lei, precisa ser cumprido e o Estado é que tem que se virar para colocar a sua casa em ordem? Agnello, isso é pela sobrevivência do Executivo, pela sobrevivência do Legislativo, do Judiciário. Se nós não fizermos isso, igual o nosso governador aqui, vizinho, Ronaldo Caiado fez. Ele mandou uma lei cortando 20% de todas as despesas da máquina pública. Ele teve essa coragem e a Assembleia lá votou. Então nós temos que fazer o mesmo aqui. 20%, tá certo? Cada um tem que fazer sua parte. E aí chama o setor produtivo, chama todo mundo. Só que nós estamos aqui cobrindo o custo. Agora nós precisamos de investimento, porque eu fui para deputado estadual, primeiro para defender a saúde do cidadão, tá certo? E nós precisamos daí chamar o setor, e eu vou falar aqui mais uma vez, não vão deixar de ajudar, vão fazer sua parte. Só que não pode, de novo, ser uma promessa, dar o cheque em branco e depois não vem o resultado, o benefício, que é saúde, que é estradas, que é segurança. Então nós precisamos fazer igual o Goiás fez, aqui ao lado. Eu ontem estava assistindo no Globo News, uma entrevista ao vivo, e o governador fez isso. Então eu quero aqui, a título de sugestão, não estou aqui para ser o dono da verdade, eu quero ajudar. Eu confio no governador, e eu vou fazer minha parte a partir de 1º de fevereiro. Eu gostaria que realmente tudo isso, esse pacotão, ficasse no dia 1º de fevereiro em diante. Sim. Até porque essa atual Assembleia, sim, e muitas coisas foi conivente com os desmandos na gestão pública, com o desrespeito com a saúde do cidadão, com o desrespeito com o produtor que pagou FETAB 1, FETAB 2, que ajudou, que paga ICMS, com os municípios que não receberam, com a educação que está aí. Agora apareceu o resultado e o relatório da CPI, 500 milhões de furo, aonde que estava todo mundo? Eu não estou aqui para olhar para trás, mas o dever de casa não foi feito. Certo. E nós estamos aqui se apresentando para o serviço, para a partir de 1º de fevereiro, para falar para o governador, conte comigo para cortar 20% de tudo, eu vou dar exemplo, chamar o setor produtivo, venham nos ajudar, mas sem ter realmente clareza, segurança no papel. Vai ser um toma lá da cá, pro bem. Nós vamos ajudar e o Estado vai cortar. Certo. Porque o ralo não tem fundo. O governador já sentou com os novos deputados eleitos para discutir essa reforma administrativa no estado de Mato Grosso, discutir, obviamente, essa necessidade de que todos possam, nesse momento, se unir em prol do Estado, no que diz respeito a combater todos os problemas que o Estado vem enfrentando a fim de que possamos ter aí um futuro mais promissor. Já houve essa conversa, já houve essa apresentação dos novos deputados, ou seja, dos 24 deputados que vão atuar nessa próxima legislatura, deputado Chuchu Damolim. A transparência é muito importante para o cidadão.
Uma reunião formal com todos não teve. Algumas questões ainda não aconteceu? Pontuais, ainda me informaram que talvez segunda-feira vai ter o primeiro encontro. Certo. E também eu sugeri para o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, que chame todos os deputados novos lá na casa, que apresente o que é a Assembleia. Essa reunião também ainda não aconteceu, também, deputado? com todos os deputados lá na Assembleia, mostrando para nós tudo como funciona, os departamentos, fundação, quantos funcionários tem concursado, quantos aposentados. Eu ainda não tenho, não estou aqui para acusar de nada, até porque tem muitas coisas, muito momento, teve férias, tem final de ano. Nós precisamos se unir, gente, tá? Cada um fazer a sua parte, mas a população tem que estar ciente de tudo, até porque eu volto a insistir, se o cidadão que foi para a urna, que renovou 60% da Assembleia, que elegeu o governador, que elegeu o novo presidente, inclusive eu estive em Brasília, tem muitas reformas que vão ser tratadas de uma forma entre o Congresso e as Assembleias, porque não adianta o governo federal fazer o dever de casa e o governo estadual. Os governos estaduais, aí eu falo de todos. Sim. Então tem que ser a quatro mãos. Com certeza. Então nós temos que fazer todo mundo de uma forma muito transparente e unida. Senão, eu volto a falar, a população cansou de conversa de candidato e principalmente de política. Vamos levar com a barriga? Eu não vou aceitar. Ok. Conversamos aí nessa manhã com o deputado estadual Chuchu Dalmolin, da cidade de Sorriso, mas que vai representar o estado de Mato Grosso nesses próximos 4 anos. Recado bem dado, né, certeiro, atingindo diretamente aí os principais poderes do estado. Eu sinceramente espero, viu, deputado, que essa linha de pensamento que o senhor apresentou agora à sociedade mato-grossense seja a mesma, respeitando, claro, as suas individualidades, claro, de todos os demais deputados. Com respeito a todos, né? Porque ninguém aguenta mais, tá? Nós precisamos, obviamente, de legisladores que trabalhem em favor do estado de Mato Grosso, não do próprio umbigo, não de um setor isolado, não de uma sociedade pequena, enquanto que o estado de Mato Grosso carece, obviamente, de legisladores que olhem para o todo, para o macro, porque saúde com problema, segurança com problema, educação com problema, infraestrutura também com sérios problemas. Chega, eu penso que esse é um momento propício para toda e qualquer mudança, mesmo as mais radicais. Eu só vou trazer um dado aqui rapidamente. O município de Sorriso contribui com mais de 80 milhões de reais de FETAB, 1 e 2 para o estado do Mato Grosso, só o município. Sabe quanto que recebe de volta? Menos de 3 milhões. E o que nós ganhamos do estado lá? Um hospital regional arrebentado, não teve nenhuma escola construída nos últimos anos, tá? A segurança, não tem nem viaturas agora que eu estou sabendo. Não foi feito nem 1 quilômetro de asfalto nos últimos anos, a não ser quando nós fizemos as PPPs, ainda no governo Blair Maggi. São as parcerias públicas-privadas. Então, eu só estou dizendo, nós não queremos ser privilegiados, não. Eu tenho parentes aqui em Cuiabá, estudei, gosto muito daqui. Eu estou falando só um exemplo. Todo mundo está pagando muito e está recebendo pouco. E ninguém quer mais pagar uma conta por um serviço que não recebe. Ou seja, o modelo não serve. Então eu vim fazer minha parte, quero parabenizar vocês da imprensa, vamos trabalhar juntos e falo o seguinte, 20% para todo mundo, tá? Vamos contribuir, chama o setor produtivo, eles vão ajudar, vamos criar um programa de industrialização. Isso falta para o estado de Mato Grosso. Falta, mas tem que dar condições jurídicas. Verdade. Tem que dar condições jurídicas. Nós temos o combustível mais caro. A questão tributária também é um negócio seríssimo. Só no diesel, se nós baixar para 12%, é igual aos outros estados vizinhos, ou menos vira mais. Porque todo mundo vai consumir o diesel aqui dentro, vai comprar. Com certeza. Hoje vem de fora. Não, e muitos estão deixando de abastecer no estado de Mato Grosso, estão abastecendo no estado vizinho de Goiás, no estado vizinho do Mato Grosso do Sul, e não abastece aqui no Mato Grosso. Fora energia, né? E todos esses insumos importantes para gerar desenvolvimento. E aí é todos. É o dono da padaria que não aguenta mais, é a indústria que está abandonando o estado. Todo mundo então, perde, ou né, vamos se unir, ou não vai dar certo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, tá? Um prazer em conhecê-lo. Sucesso, desejo-lhe boa sorte, que Deus lhe abençoe. Amém. E dando muita sabedoria e discernimento para fazer uma boa legislatura na Assembleia. Tá?